Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia e bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de Python com a Biblioteca Turtle. Hoje vamos ver um pouco mais a fundo alguns aspectos sobre o desenho, como a grossura da linha, a aparência da tartaruga e a velocidade que ela desenha e muito mais sobre a tela também. O primeiro comando que vamos aprender hoje é o write. O que ele faz? Ele faz com que a tartaruguinha escreva, só que com a letra que utilizamos no computador mesmo. Então, o comando é o seguinte: você vai colocar o write, e aí dentro do parênteses você vai colocar alguns argumentos. O primeiro argumento é o que você quer falar. Então, aqui no caso vai ser oi, pessoal, e você precisa colocar entre as duas aspas. O segundo argumento vai ser aonde que a tartaruga vai ficar, se vai ser do lado direito ou esquerdo da escrita. E a fonte é qual fonte você vai utilizar. Então, aqui a gente usou a Arial e o tamanho dela que foi 10. Então, quando você roda o código aqui, como a tartaruguinha é meio grande, não dá para ler direito, mas é oi pessoal que está escrito aqui, e a tartaruguinha ficou aqui do lado direito. Vocês vão perceber que na real não é a tartaruguinha que se mexe, é a escrita que fica do lado direito ou esquerdo. Agora, aqui nesse códigozinho que eu coloquei pen up só para ele não desenhar nada no quadro e a gente poder ler melhor. E aí, eu vou só andar no eixo Y para vocês verem que é a escrita que muda e não a tartaruguinha. E dessa vez ela vai falar eu sou uma tartaruga, vai ficar do lado esquerdo e a fonte vai ser um pouco maior, vai ser o 20. Então vocês viram que aqui a tartaruga andou, mas você viu que ela agora tá do lado esquerdo da escrita. E aí a escrita então tá do lado direito da tartaruga e ficou maior do que anteriormente. Que como eu coloquei o número 20 aqui, né? Então o tamanho da letra ficou maior. Nesse comando vocês não podem esquecer de colocar certinho os parênteses, não pode faltar nenhum parênteses. Você vê que ele já mostra qual parênteses ele está fechando. Então aqui está fechando esse primeiro. Aí esse de dentro está fechando com esse segundo aqui. Porque quando você precisa colocar, como você precisa colocar dois argumentos para a fonte, que é qual é a fonte, né? Que nesse caso é Arial, e qual o tamanho, você precisa colocar parênteses neles também. Então, fiquem bem atentos a isso, porque isso também pode dar um errinho no seu programa. E o segundo comando que vamos aprender hoje se chama Setup. Assim como o artista, que ele pode pegar telas de tamanhos diferentes, aqui no Turtle você também pode mudar o tamanho da tela. Então, por exemplo, se eu escrevo esse, que é a nossa tela, né, ponto .setup, e colocar aqui dentro a largura e a altura que você quer, ela vai mudar. Então, por exemplo, eu coloquei 200 e 300. Então, vocês podem ver que aqui a largura ficou 200 e a altura ficou maior que a 300. E se, por exemplo, colocarmos um parâmetro maior, por exemplo, 500 e 500 para ela ficar com um quadrado, ela fica com o quadrado direitinho maior. Então, aqui você pode mudar o tamanho da sua tela do jeito que você quiser. E para que a gente utilizou esse comando, né? É só para vocês saberem, assim, no nosso desafio do labirinto, lá nas primeiras aulas, a gente teve que utilizar esse comando para mencionar direitinho, deixar o labirinto encaixado direitinho na tela que nós fizemos. Então, esse comando é bem útil e vocês vão poder usar agora que vocês aprenderam o quanto quiser. Uma coisa importante nesse comando é que você não vai mudar o tamanho da tartaruguinha, você só vai mudar o tamanho da tela. Então, vocês viram que mudando aqui os parâmetros, a tartaruga ficou do mesmo jeito e só mudou o tamanho da tela mesmo. Conseguem ver? É muito importante isso. Bom, o nosso próximo comando se chama
pen size. E ele é um comando da caneta, então, assim como o pen up e o pen down eram comandos de caneta, esse também é um comando para caneta, em que você pode definir a grossura que você quer fazer o seu traço. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o comando pen size, t.pensize, que é da nossa tartaruguinha que vai fazer, né? E aqui eu coloquei 20 e vocês viram que ele deu esse traço super grosso. Agora, se, por exemplo, eu escrever t.pensize e, por exemplo, 5.5, vocês vão ver que ele vai fazer bem mais fino, né? Porque 5 pontos, quanto menor o número, mais fino ele faz. Quanto maior, mais grosso. E também vocês podem perceber que não precisa ser um número inteiro, né? Vocês podem colocar um número quebradinho. Então, por exemplo, o mais fino seria 0.1, né? Então, vocês podem ver que vai ficar tão fininho que parece que no finalzinho vai até desaparecer. Fica tão fininho que você mal consegue ver, assim. Então, esse foi nosso terceiro comando, que foi mais voltado para a caneta. Os outros que aprendemos nessa aula foram para a tela e para escrever, e como escrever com a nossa tartaruguinha. Uma coisa que a gente vai explicar hoje para vocês é como mudar a tartaruguinha, porque ela não precisa ser exatamente uma tartaruguinha. Pode ser um quadrado escrevendo alguma coisa, ou pode ser até uma seta. Então, para isso, você vem aqui, a gente sempre escreve o t.shape, né? E entre aspas o turtle. Agora você pode apagar esse turtle se você quiser e escrever, por exemplo, arrow, que é seta em inglês. E aí você vê que ela muda para essa setinha. Se você escrever square, que é quadrado em inglês, você vê que ela muda para um quadrado. Então é muito fácil você mudar aqui a variável dele, né? A variável não, mudar o parâmetro dele para o que você quer que seja. Óbvio que não tem tudo que você quiser, né? Mas se você dá uma procurada aí na internet, você consegue ver algumas coisas que dá para você mudar. No próximo comando, vocês vão aprender a aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade da tartaruga. Então, se eu quero que uma tartaruga vá mais rápido, outra mais devagar, vocês podem usar os seguintes comandos. Primeiro eu vou mostrar como que funciona o comando speed, que muda a velocidade. E para quando eu coloco aqui dentro o parâmetro 0, o número 0, ela faz instantaneamente. Então vocês vão ver que esse traço vai de modo instantâneo, assim, você nem vai conseguir ver ele. Viu? E agora vem na escala de 1 até 10, o 1 é o mais lento e o 10 é o mais rápido. Então vocês têm que lembrar isso, que o 0 é instantâneo, 1 é mais lento e 10 é o mais rápido. Então, vamos mudar aqui para o 1, vocês vão ver que ele vai bem devagarinho. E agora, se colocar 10, eles vão bem rápido. Quase instantâneo, né? Não é instantâneo, mas... Ó, esse é o instantâneo e esse é o rápido. É bem parecido, né? Mas esse, então, é o comando para você aumentar a velocidade ou diminuir. A gente fez esse código aqui e ela pega bastante o que a gente já viu. Ela mostra um pouco de variáveis, o pen up que a gente já aprendeu, o shape que a gente aprendeu nessa aula, o speed e... Enfim, vocês vão poder dar uma olhada. Então, mais ou menos o que está acontecendo nesse código. Primeiro a gente definiu as variáveis, né? Porque a gente não vai ter só uma tartaruguinha nesse caso. A gente vai ter várias. No caso aqui, 4 tartaruguinhas. Uma mais lenta, uma mais ou menos, uma mais rápida e uma instantânea. Primeiro a gente
A gente pegou, quer dizer, não são mais tartaruguinhas, né? São canetas, mas enfim. A gente primeiro colocou todas as pen up, então para elas não escreverem. E a gente definiu aqui qual seria o shape, qual seria a forma dela. Então a gente pegou a tartaruga, uma seta, um círculo e um quadrado. Então vamos ter essas 4 canetas. Cada uma, então aqui a T1 vai ser uma tartaruga. Então a T1 vai ser uma tartaruga bem lenta. A T5 vai ser uma seta. Então a T5 vai ser uma setinha bem, tipo, mais ou menos. Não vai ser nem muito rápida, nem muito devagar. A 10 vai ser um círculo bem rápido e 0 vai ser um quadrado que vai fazer instantaneamente o traço. Então, aqui a gente mandou para elas irem em uma mesma posição e ficarem alinhadas, né, para como se fosse uma corridinha. Então, a gente abaixou as canetas, colocou o pen down, e aí vocês vão ver que elas vão andar, como se fosse uma corridinha. Mas vocês vão ver que a tartaruga vai ser mais devagar, aí a seta vai ser um pouco mais rápida, o círculo vai ser bem rápido e o quadrado vai ser instantâneo. Então vamos ver. Primeiro aqui, como colocou pen up, né? Vocês viram que cada um foi em uma velocidade. E aí cada um aqui também foi em uma velocidade. Então, eu vou passar de novo, mas vocês vão ver que cada um foi em uma velocidade para sua posição, com a sua velocidade, né? A tartaruguinha mais lentamente, a seta um pouco mais rápido, e enfim. Essa foi a dinâmica. E depois que elas se posicionam, cada um vai como se fosse uma linha de chegada aqui, né? Na sua velocidade. Então, de novo, cada um indo pro seu lugarzinho com a velocidade que cada um tem. Aí a tartaruguinha vai mais devagar, aí vai um pouquinho mais rapidinho, a seta. Mais rápido e instantaneamente. Vocês podem ver que com esse código aqui vocês podem já fazer muita coisa, né? Porque é como. Não é exatamente uma corrida, porque você escolheu, né, a velocidade deles, mas que vocês já aprenderam muito e tem muitas coisas que vocês podem fazer. Agora o nosso próximo comando se chama stamp. Ele não é muito utilizado assim, mas a gente acha bem divertido vocês saberem e também acho que vai ter um desafio bem legal para você utilizar ele. E ele é basicamente um carimbo. Então, por exemplo, se a gente só colocar o t.goto, não sei, qualquer coordenada aqui, vocês vão ver que quando a tartaruga deixar desse lugar, não vai deixar nada, só vai ter o traço. Mas agora, se você coloca o t.stamp e falar para ela ir para outra coordenada, vocês vão ver que agora, nesse lugar que parou a tartaruguinha, ela vai aparecer uma tartaruguinha aqui como se fosse um carimbo dela. Então você viu que aqui agora tem uma tartaruguinha, que é o carimbo dessa tartaruguinha que tá desenhando, né? Vocês só não podem se confundir, tá bom? Que qual tartaruguinha tá desenhando e tudo mais. Mas então, esse é um comando bem facinho e só para vocês terem conhecimento dele. Agora vamos para a parte final de comandos e vamos aprender 3 comandinhos bem básicos. O primeiro se chama hide turtle, que em inglês é tipo esconder tartaruga, e é exatamente o que ela faz. Se eu colocar um ponto T, hide turtle, você vai ver que ela vai simplesmente desaparecer, não vai ser igual a gente sempre fez que a tartaruguinha fica aqui. Então você vai ver que ela vai desenhar e depois sumir. Mas aí se você sentir saudade dela, por exemplo, você falar para ela andar para outro lugar, e a gente falar para ela
se mostrar de volta. Então, show turtle. Então, ela vai para o 100 100, vai se esconder, depois ela vai para o -100 0 e depois ela vai se mostrar de novo. Então, é só isso que esses dois comandos fazem. Se esconde, esconde a tartaruga e mostra a tartaruga. E aí tem outro comando que é bem legal, que se chama clone. Se você criar uma variável aqui, um T1 aleatório, e colocar um clone, ela vai copiar a tartaruga que você tem. Então vai fazer uma tartaruga igualzinha a ela. Vocês precisam saber a diferença, que o clone você pode... É como se você fizesse outra caneta, igualzinha que você tem. Já o stamp, você não consegue mexer ele. Ele vai ficar como um carimbo mesmo, lá, parado, e você não consegue mexer ele. Mas, então, vamos ver o clone. Ó, primeiro vocês vão ver que vai aparecer o stamp nesse primeiro código que eu vou fazer, mas vocês vão ver que você consegue mover o clone. Então tá, então primeiro ela vai pro 100 -100, aí ela vai fazer o clonezinho e depois ela vai para o -100 0. Aí eu chamei esse clone de T1 aqui na frente do código. Então se você colocar, pedir pro T1 for para algum lugar, por exemplo, T1.go vocês vão ver que essa segunda tartaruguinha aqui, que foi o clone, ela vai andar. Então fez o clone e o clone andou pro outro lado. Então essa é a vantagem, né, de você fazer um clone. Mas se, por exemplo, só para vocês perceberem que se eu colocar um stamp aqui, que é o do carimbo, não vai fazer diferença. Ele dá um erro. Então, essa é a diferença dos dois, a principal diferença, né? E esse clone é muito legal, porque você pode trabalhar com duas tartarugas ao mesmo tempo, né? Você não precisa fazer totalmente só com uma. Então, isso agiliza até o seu processo. Se você quiser fazer vários clones, tipo, quantos você quiser, é só ir criando mais nomes de variáveis e fazendo os clones. Eu vou fazer aqui um clone do clone. E aí eu consegui fazer o clone do clone. E, enfim, vocês podem trabalhar muito com esses comandinhos aqui que eu acabei de dar. Eles são mais rapidinhos, assim, não tem nada de muito mistério com eles. É só importante prestar atenção nesse negócio da variável e da diferença do stamp e do clone. E é isso. Esses são os comandos de hoje. Agora vamos fazer nosso desafio da aula. Ele vai ser utilizando bastante dos comandos que nós aprendemos hoje. Então, vocês vão ter que fazer esse bonequinho pontilhado, né? Então, a dica é vocês usarem o comando stamp para fazer o carimbo, para ficar assim pontilhadinho, o homem de palito, né? E também vocês podem usar o speed 0 instantâneo para que ele faça de maneira bem rápida. Vocês podem então dar uma pausa,
fazerem tranquilos aí, e aí quando vocês voltarem, a gente vai dar uma olhada no código, uma das maneiras de fazer, porque tem várias também. Então, para o vídeo, faz lá seu código e depois volte aqui que estamos te esperando. Bom, estou muito feliz que você voltou e agora vamos para o que fizemos aqui no código. Primeiro a gente escolheu qual vai ser o shape, a forma, né, que vamos escolher da caneta, e nesse caso foi o círculo. A gente colocou o speed 0 para ir de modo instantâneo, não demorar muito. E primeiro fizemos a perna direita, aqui com vocês vendo que sempre tem um stamp depois de um go to para deixar marcadinho. Aqui a gente depois fez a perna esquerda e lembrando sempre do stamp. Depois fizemos o tronco, o braço direito, o braço esquerdo e a cabeça. Esse código, se você for pensar, ele foi bem simples, né? Você só tem que saber mais ou menos para onde direcionar cada perna e tudo mais. E só tinha que ficar lembrando de colocar o stamp depois de cada movimento que você fazia. Aqui, e também lembrar de não deixar, não sei, vai que você coloca um speed 1, então vai de maneira bem lenta também. Você aí demora mais para fazer o desenho, mas também não tem nenhum problema se você quiser fazer de maneira bem lenta. Como o nosso tá 0, eu vou diminuir até um pouco a velocidade para vocês verem fazendo. Nossa. Foi muito lento, né? Vocês viram a diferença. Bom, esse foi o exercício da aula. Para casa, então, vocês vão fazer um desafio que é esse diamante. Se vocês querem fazer algo mais fácil, vocês podem fazer só o contorno do diamantezinho, até essa figura 3 aqui do lado direito em cima. Se vocês quiserem fazer um pouco mais difícil, vocês podem fazer o contorno e as principais arestas. Então, mais ou menos até a figura 6, né? E caso vocês queiram fazer o diamante completo e dando profundidade e tudo mais, vocês podem fazer ele inteiro até a última fotinho. E para vocês conseguirem dar a noção de profundidade, vocês podem utilizar a espessura de caneta diferentes. O formato dele um pouco mais grosso, depois as arestas de outra espessura, que vocês aprenderam também o comando hoje, então vocês podem praticar com ele. E aí o seu diamante vai ficar bem mais bonito e bem mais legal. Mas também, se você não quiser, você pode tentar o fácil, que é até o terceiro, como eu já disse, e o médio até a sexta figurinha aqui. E se não, faça ele todo, porque vai ser uma aprendizagem muito boa e o seu diamante vai ficar muito mais bonito. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Tem bastante comando, então vocês precisam treinar bastante, usar bastante diferentes espessuras, diferentes velocidades, também tamanho diferente da tela, então vocês precisam treinar bastante aí. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, ou vocês podem tentar mandar mensagem pra gente, entrar nas nossas redes sociais, que a gente também pode responder por lá. Espero que vocês possam curtir, deixar uma curtida pra gente, se inscrever, porque ajuda muito e a gente fica muito feliz com o engajamento de vocês. Muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima!